agora vou chamar aqui a nossa próxima palestrante, Fernanda Viana, que é pacifista, cientista social, comunicadora e atua na gestão de programas de voluntariado empresarial há 10 anos. Ela vai falar para a gente sobre voluntariado como instrumento de paz. Seja bem-vinda, Fernanda. A palavra é sua. Olá, obrigada, Marcela, pela apresentação. Obrigada a todo mundo que está aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema que é tão presente na minha vida e que faz a diferença da forma como eu observo, da forma como eu vivencio. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui, vou pedir para vocês interagirem comigo. Pode abrir a câmera, ou digitar no chat, ou levantar a mãozinha aqui nas reações. Eu gostaria de saber quem aqui é ou já foi voluntário. Legal, legal, adoro ver. Um monte de gente aqui é ou já foi voluntário. Que bom. Eu fico feliz de saber que essa atividade, que essa prática de voluntariado faz parte da rotina, da vida de vocês, das mais variadas formas. E aí, só para todo mundo ficar aqui na mesma página, eu gostaria de trazer o que é voluntariado, né? Para a gente começar aqui, todo mundo se entendendo, né? Voluntariado, se a gente pegar o significado simples no dicionário, se refere à prática de se dedicar a alguma coisa sem ter a obrigação de fazer, motivado por vontade própria. E aí, quando a gente pensa em voluntariado sob o ponto de vista sociológico, e aí eu estou falando sociológico, porque se diferencia um pouco desse significado mais físico, né? Dessa conotação que tem dentro de um movimento físico, de medicina, de biologia. Aqui eu estou falando do ponto de vista sociológico. Então, a gente está falando de um serviço ou uma atividade voluntária, como a doação de tempo e trabalho de maneira espontânea, sem remuneração, para a comunidade, para projetos sociais, para programas assistenciais, para causas, eventos, situações emergenciais. E essa dedicação, ela pode ser individual, ela pode ser organizada por grupos, por empresas, tem diversas formas, né? Então, partindo disso, a gente consegue conversar aqui um pouco sobre como essa dedicação, essa disponibilidade está relacionada à cultura da paz, né? Os meus colegas estão aqui falando desde segunda-feira, já passaram aqui, é, já tem 3 dias, já tem mais de 15 pessoas, né? 18 pessoas aqui contando até a Letícia, já falaram um pouquinho sobre o que é a cultura de paz, mas eu vou falar mais uma vez só para a gente lembrar, né, que de acordo com a Organização das Nações Unidas, a cultura da paz é um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento de vida que rejeitam a violência e que apostam no diálogo e na negociação para prevenir e solucionar conflitos. Então, aí até a Letícia acabou de mencionar os 6 pilares, né, que são respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para aprender, que foi o tema que ela acabou de falar, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Então, se a gente pegar esses 6 pilares, todos eles dialogam com as principais causas que movimentam a prática do voluntariado. A gente consegue pegar iniciativas de voluntariado relacionadas a cada um desses 6 pilares. Então, a gente vê como, historicamente, o movimento do voluntariado está totalmente ligado à cultura da paz, né? E cada dia mais a gente vê como a cultura da participação cidadã, por meio do voluntariado, contribui para as causas sociais e com a sociedade para que a gente tenha a oportunidade de viver em paz, de acordo com esses pilares de generosidade, de solidariedade, de respeito, de cooperação. E aí eu vou convidar vocês mais uma vez para me responderem uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber se vocês que estão aqui ouvindo se lembram qual foi a primeira vez que vocês participaram de uma atividade de voluntariado na vida de vocês? O que foi que motivou vocês a participar dessa ação de voluntariado? Vocês se lembram disso? Não precisa responder aqui para mim. É uma pergunta, é um convite para vocês fazerem essa reflexão, porque eu gostaria de trazer essa relação do nosso engajamento no voluntariado com as nossas motivações pessoais, né? Uma lembrança afetiva, tanto o que nos motivou para começar a se engajar em alguma iniciativa, quanto o que nos motiva a continuar.
E aí eu gostaria de trazer aqui alguns dados para a gente conhecer o perfil do voluntariado no Brasil. Eu vou trazer como referência aqui a pesquisa Voluntariado no Brasil, que foi feita pela Datafolha em 2021, é a pesquisa mais recente que a gente tem feita aqui no Brasil, em que a gente consegue ver um retrato do engajamento do brasileiro e da brasileira. Quem são os voluntários e voluntárias aqui no Brasil? Onde atuam? Quais são as suas principais motivações? Né, para a gente conseguir mensurar o universo de voluntários no Brasil e entender a disposição e participação dos voluntários nas suas respectivas atividades e avaliar a percepção desses voluntários nos temas relacionados ao voluntariado. Então, eu vou projetar minha tela aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dos resultados dessa pesquisa. Então, só um pouquinho aqui. Esse primeiro slide que vocês estão vendo ele mostra ainda antes de mostrar essa pesquisa do Datafolha que eu acabei de comentar, só para introduzir, esse aqui é um retrato desse World Giving Index, que traduzindo seria um índice global de doação, um ranking de solidariedade, em que é perguntado para as pessoas, em uma pesquisa, se no último mês você ofereceu ajuda a um desconhecido, fez contribuição financeira para organizações da sociedade civil e doou tempo como voluntário para uma organização. Através dessas três perguntas é feita uma média e a gente consegue fazer uma pontuação dos países. Aqui a gente consegue ver que o Brasil pontuou em 28%. Então, isso coloca o Brasil na posição de 74º nesse ranking de 140 países. A gente está ali no meio, né? Uma média ruim, pensando em solidariedade aqui da nossa realidade. Isso aqui só para contextualizar a gente um pouquinho aqui no cenário brasileiro. E aqui um pouquinho do que eu comentei da pesquisa da Datafolha, que foi realizada em 2021. Essa pesquisa ela teve abrangência nacional, ela foi feita com 2.086 pessoas com 16 anos ou mais, que responderam a partir desse conceito que eu falei agora aqui no início, considerando atividade voluntária ou serviço ou atividade, considerando serviço ou atividade voluntária, doação de tempo, trabalho de maneira espontânea, né, a projetos sociais. E aí aqui eu queria trazer um pouquinho dessa síntese analítica do que foi encontrado nessa pesquisa. A gente pode observar, de acordo com a resposta que a pesquisa traz, que é amplamente aceita a ideia de que o voluntariado está relacionado a conhecimento de outras realidades, cidadania, transformação e desenvolvimento pessoal, e a grande disposição para doar tempo a essas atividades. Então, foram perguntados se as pessoas concordavam com as frases aqui que estão sendo apresentadas nesse slide, e 99% das pessoas concordam que o trabalho voluntário leva as pessoas a conhecerem uma outra realidade. Então, quando a gente volta lá nos pilares da cultura da paz, se a gente está falando de cidadania, de solidariedade, de generosidade, a gente vê como o trabalho voluntário está completamente relacionado com a atuação voluntária. 97% das pessoas concordaram que a atividade voluntária é um exercício de cidadania, é um processo transformador, inspira a ser uma pessoa melhor. Aqui trazendo um pouquinho o retrato de cada uma dessas perguntas, né? Essa oportunidade de conhecer outras realidades é o que movimenta a gente a ter a oportunidade de ser solidário, porque se a gente desconhece, a gente não tem nem a oportunidade de ser solidário com com uma outra pessoa, com uma outra realidade. E a atividade voluntária tem esse caráter também, de você conseguir fazer um bem para uma outra pessoa, para uma outra instituição, para uma outra realidade e para você mesmo. Porque no momento em que 96% concorda que a atividade voluntária me inspira a ser uma pessoa melhor, a gente está falando de transformação pessoal também. Então, o voluntariado, ele se apresenta como um instrumento de pacificação, tanto no sentido da gente contribuir com uma realidade de uma outra pessoa, quanto da gente contribuir com o nosso trabalho interno, da gente ter a oportunidade de se transformar e de ser uma pessoa melhor também, né?
Aí aqui fala um pouquinho sobre como a maioria dos voluntários vê a contribuição da atividade voluntária ao país em temas como igualdade de gênero, a cultura de paz, erradicação da pobreza, da fome, universalização da educação. Então, aqui, 86% acredita o voluntariado contribui para a igualdade de gênero. 88% acredita que o voluntariado contribui para a cultura de paz e colaboração para um bem comum, para o combate de doenças, erradicação de pobreza e fome, promoção de educação básica, que também é um retrato mais específico de cada uma desses temas. A gente consegue voltar em vários colegas meus que falaram aqui desde segunda-feira, né? O Luciano hoje falou sobre é, a alimentação, sobre fome, né? A gente pode relacionar com esse tema da fome. A Marcela falou sobre educação. Então, a gente consegue relacionar a atuação do voluntariado em diversas frentes de atuação que estão relacionadas com a cultura da paz. E aqui um pouquinho sobre a motivação das pessoas. Isso aqui é, né, uma pincelada, essa pesquisa é uma pesquisa bem completa, qualitativa e quantitativa, mas eu quis trazer um pouquinho aqui para a gente conseguir ter essa visibilidade do retrato do voluntariado aqui no Brasil, que a sensação de ajudar o próximo é o que mais motiva os voluntários em suas atividades. Mas aí também tem a relevância da atividade, a satisfação pessoal, o sentimento de gratidão, razões religiosas, socialização. A Mirella acabou de falar, né, sobre o voluntariado como uma possibilidade de vínculo com grupos, e isso é muito comum também. A gente tem uma porcentagem pequena aqui comparado aos demais, mas também aparece como uma razão, uma motivação de satisfação aqui de motivos de engajamento no voluntariado, né? E aí é que eu vou parar de projetar para... Legal, tô vendo aqui ainda mais respostas no chat. Legal. E, e o que move os voluntários é majoritariamente a solidariedade. É a, a oportunidade, a vontade de ajudar, né? É uma opinião amplamente difundida entre os voluntários de que essa atividade resulta em crescimento, seja emocional, espiritual ou no exercício de cidadania, né? E aí eu queria passar um pouquinho aqui na história do voluntariado no Brasil para a gente entender como que a gente chegou onde a gente está hoje, o que a gente entende, o que a gente vive aqui hoje, né? Eu perguntei aqui, vi que várias pessoas que estão aqui são voluntárias. Como que a gente chegou ao que a gente entende hoje como voluntariado? E aí eu vou voltar aqui para a gente entender a construção desse movimento. Lá atrás, o primeiro marco de movimento voluntário no Brasil foi lá ainda no período colonial, passando aí pelo Império, pela Primeira República, até o início do século XX, foi a fundação da Santa Casa, gerida pela Irmandade de Misericórdia. Foi uma instituição de assistência criada em Portugal, alguns anos antes, com origem nos ensinamentos cristãos. E a fundação da Santa Casa foi trazida para o Brasil, foi criada aqui no Brasil pelo capitão Mor Brás Cubas, na região próxima ao Porto de Santos. Ela foi criada com o apoio de doações para o tratamento de pessoas que chegavam, gente do mar, né, como eles chamavam, pessoas forasteiros que necessitavam de algum tipo de socorro ao desembarcarem no Porto de Santos, né? Esse marco do voluntariado, ele foi amplamente replicado, multiplicado em outras instituições de abrigo, de assistência a necessitados, geralmente vinculados à Igreja Católica, que representavam o ideário de caridade cristã, que era através da assistência social, em especial às pessoas que eles chamavam de caídos em desgraça, desvalidos, crianças abandonadas, e isso se perpetuou assim durante bastante tempo, e aí ali a partir do século XX, a gente começou a observar algumas mudanças sociais, econômicas e políticas que provocaram transformações na sociedade brasileira, e naturalmente o movimento de voluntariado também acompanhou essas mudanças. E aí a gente consegue ver aqui o nascimento da a Cruz Vermelha e o escotismo, por exemplo, são dessa fase, né, um marco de um novo movimento de atividade composto por voluntários, que chegou ao Brasil aqui no início do século XX, que tinha aí como um novo impulso, uma missão de ajudar o próximo.
E aí aqui até gostaria de ressaltar que a Cruz Vermelha ela foi fundada em 1863 e o Henri Dunant, que foi o fundador da Cruz Vermelha, ele foi o primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz, em 1901. E na história, né, a Cruz Vermelha foi fundada com o objetivo de oferecer proteção e apoio às vítimas de conflito armado. E durante a história do Prêmio Nobel da Paz, a Cruz Vermelha é a organização mais honrada pelo Prêmio Nobel da Paz, tendo sido laureada 3 vezes em 1917, foi o único Prêmio Nobel durante a Primeira Guerra Mundial. Depois ganhou de novo em 1944 e 1963. Então você vê como o Prêmio Nobel da Paz, que é um grande marco, né, do movimento pacifista, está muito conectado com um grande marco também do voluntariado, que é a Cruz Vermelha, como a instituição, a organização que foi mais premiada com o Nobel da Paz. E aí, voltando aqui para a nossa história do voluntariado, parte aqui no Brasil, né? Esse daí eu estou falando de contexto internacional, só para relacionar realmente a Cruz Vermelha tem uma importância muito grande dentro do movimento voluntário. Mas voltando aqui para a nossa história no Brasil, a partir da década de 1930, o Estado passou a assumir um papel mais atuante frente às necessidades da população. Inicialmente, assim, proteção aos direitos do trabalhador, nas políticas públicas, assistência e bem-estar social. E aí, durante a Revolução de 30, Darcy Vargas, que era esposa do presidente Getúlio Vargas, iniciou um movimento voluntário de assistência às famílias dos soldados com a Fundação Darcy Vargas. Essa instituição está em funcionamento até hoje, não mais para assistência à família dos soldados, mas é uma escola bem bonita que funciona ainda hoje na região portuária do Rio de Janeiro. E fez um trabalho muito consistente e que foi modificando o que a gente compreendia como voluntariado. A partir com o golpe de 1964, avançando um pouquinho mais na história, a gente entrou numa fase mais repressiva e violenta, e esse foi um período em que a gente teve o que foi chamado de voluntariado combativo, com organizações de direitos civis, militância, movimentos estudantis e as alas progressistas da Igreja Católica, alinhadas com a teologia da libertação, como um movimento de libertação dos oprimidos, lutando contra a desigualdade, injustiças sociais, trazendo questionamentos sobre o papel da sociedade frente a essas situações, as causas sociais, a garantia dos direitos humanos. Esse cenário ele foi se modificando a partir da década de 80, já com a expansão das organizações do terceiro setor, a Constituição de 1988, fortalecendo a sociedade civil e a capacidade da participação cidadã. E aí a gente pode observar a construção de um novo voluntariado, mais crítico em relação às ações assistencialistas, mais disposto ao alinhamento com o Estado. A gente passou a ser mais agente, realmente, diante da complexidade do tamanho dos desafios da desigualdade. Aqui a gente começa a ver a entrada do setor empresarial, com a responsabilidade social empresarial, o voluntariado corporativo, estimulando os colaboradores das empresas a participarem em ações sociais, em parceria com organizações da sociedade civil. Tem um marco aqui também que, em 1993, Betinho lançou o Comitê de Ação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida, né, com o objetivo de denunciar os níveis alarmantes de fome do país. Na ocasião, a gente viu uma movimentação inédita no Brasil para arrecadação de alimentos. Foram criados comitês, em escolas, empresas, comunidades, para lidar com uma situação que, pela primeira vez, a sociedade brasileira encarou o fato de que, naquele momento, tinham 32 milhões de pessoas, né, com fome no país. Foram toneladas e toneladas de alimentos doados, e isso marcou uma nova fase no Brasil, onde a sociedade compreendeu a necessidade de se mobilizar e atuar de fato. E aí a gente fala disso aqui, né, 30 anos atrás. Agora, no ano passado, em 2022, o segundo inquérito nacional sobre segurança alimentar, trazendo um retrato assim do contexto pandemia né, aqui no Brasil, a gente tem hoje, esse retrato do ano passado, né, a gente tem hoje 33 milhões de famintos no país. Mesmo quem planta, o Luciano falou um pouco hoje também, né, sobre agricultura, sobre alimento, a Fernanda falou sobre alimentação também. Mesmo quem planta não tem o que comer. Quem ganha um salário mínimo não consegue comer.
Então, esses movimentos que a gente faz aqui, por exemplo, esse movimento que a gente está fazendo, né? Somos hoje aqui 25 pacifistas voluntários, gerando e compartilhando conhecimento com o objetivo de arrecadar cestas básicas. Até hoje de manhã, quando a gente olhou, acho que tinham 80 cestas básicas, a gente pode arrecadar ainda mais. Temos os nossos patrocinadores também, que estão, né, viabilizando a arrecadação de mais cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade, mas são movimentos como esse também que que possibilitam a gente ter uma atuação mais efetiva em situações muito críticas, como, por exemplo, a fome no país. Né? E aí, continuando aqui a nossa história, né, na virada do milênio, a cultura de um novo voluntariado foi fortalecida pelos centros de voluntariado, num esforço para mostrar que o voluntariado não é acionado por um sentimento de culpa, era algo que se dizia muito, como devolver algo para a sociedade. Não, não se trata de devolver nada, nada foi tirado de nós. O voluntariado é um exercício de cidadania. O voluntariado proporciona, a gente pode ter prazer em fazer, em ser, em exercer uma atividade qualificada e eficiente. A gente foi vendo um novo formato de voluntariado, né? A década de 1990 abriu as portas para esse novo voluntariado, que já supera o anterior, de ver o voluntário como um cidadão, que é motivado por valores de participação, de solidariedade, de doação do seu tempo, do seu trabalho, do seu talento, da sua expertise, de maneira espontânea e não remunerada em prol de causas de interesse social e comunitário. E isso ficou até hoje. Então, assim, resumindo, diante dessa história que eu contei aqui brevemente, a gente pode dividir o movimento do voluntariado em quatro grandes esferas de atuação. São ações pontuais, em que você tem a oportunidade de contribuir uma vez para uma causa, para um público específico. Ações recorrentes, onde você tem a oportunidade de criar um vínculo. E ali você vê uma transformação, você tem a oportunidade de construir algo junto com aquela iniciativa, junto com aquele público. Você tem o que a gente chama de ação empreendedora, onde o voluntário organiza e movimenta outras pessoas também. Isso amplifica o potencial de resultado das iniciativas. E o que a gente pode chamar de ação militante, que pode estar dentro da ação empreendedora, onde a gente tem a oportunidade de articular, trazer consciência para a sociedade através da nossa voz. E isso também é um voluntariado. Acontece de forma espontânea. Cada um aqui de nós tem a própria voz para atuar em prol de alguma coisa, trazer uma consciência, trazer um conhecimento, né? E aí, para finalizar, tenho aqui mais 3 minutinhos. Eu gostaria de trazer um pouco a relação disso tudo que eu falei com a cultura da paz, a partir do que a Organização das Nações Unidas traz como cultura da paz, né? Meus colegas falaram um pouquinho, a Pamela falou um pouquinho sobre a história da ONU, como que a Organização das Nações Unidas atua, e a Organização das Nações Unidas é uma organização internacional, né, que foi fundada em 1945. Atualmente ela é composta por 193 Estados-membros, que tem como objetivo unir todas as nações do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios da justiça, da dignidade, do bem-estar de todos. Então, a ONU dá aos países a oportunidade de procurar soluções em conjuntos para os desafios do mundo, preservando os interesses e a soberania nacional. E uma das formas de atuação que a ONU trouxe são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. São 17 objetivos interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no mundo. Eu vou projetar aqui a minha tela para mostrar para vocês esses 17 objetivos. Aqui tem uma imagem do momento da assinatura da Carta das Nações Unidas, lá em 1945, como esse momento histórico que a gente tem até hoje como um marco de paz. E aqui, o que eu comentei agora, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são de 17, todos interconectados, e se a gente observar, só aqui nesse evento que a gente está fazendo, o primeiro ciclo de difusão da cultura da paz, eu acho que a gente consegue
encontrar representatividade de quase todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Eu não vou mencionar aqui, mas eu acredito que cada um consiga posicionar o seu tema dentro de uma dessas 17 aqui. E vou exaltar o 16º, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes, né, que tem o objetivo de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. Então, com isso, eu finalizo aqui, vou parar de projetar para eu conseguir ver vocês. Agradeço a oportunidade de participar desse ciclo de difusão da cultura da paz e trazer essa relação do trabalho de voluntariado com a cultura da paz. Vou encerrar aqui, passar para a Marcela de volta. Obrigada a todos pela audiência, pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Fernanda, por essa fala tão importante. Tanta gente aqui como voluntário, voluntária. Quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta para Fernanda. Estou vendo aqui que o Luciano comentou. Meu primeiro voluntariado foi no ano de 1997, retirando lixo da natureza. Isso é muito legal, a gente vê a variedade de possibilidades de voluntariado, né? Porque se a gente pega o Luciano, por exemplo, ele comentou que ele é biólogo veterinário, eu imagino que ele se engaje com voluntariados ambientais, né? Então, isso também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Se a gente for pegar aqui, eu não sei se alguém que está aqui também gostaria de compartilhar. Eu gostaria muito de ouvir, assim, alguma outra atuação voluntária de alguém que está aqui também. Bom, eu vou compartilhar e vou fazer uma pergunta para você. Eu me lembrei que eu fui voluntária, eu falei sobre educação na minha palestra e o meu primeiro voluntariado, assim, que eu me lembro foi dentro da escola, fazendo movimento de arte dentro da escola, ajudando a fazer o Dia da Música, que inclusive estão me procurando da escola agora para poder contar como foi essa experiência de fazer junto da professora essas atividades, então foi muito legal. E eu queria perguntar para você, você trabalha com voluntariado empresarial e como é assim ver as pessoas dentro das empresas atuando enquanto voluntárias, o quanto você vê de transformação na vida delas? Legal, Marcela, obrigada pela pergunta. Isso é algo que sempre me impressiona, porque assim, a gente tem diversas formas de voluntariado dentro das empresas e se eu for resumir assim em formato como acontece, a gente conecta, né, eu trabalho conectando empresas com instituições sociais para que as pessoas da empresa tenham oportunidade de ser voluntárias em alguma instituição. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de um aprendizado que foi muito legal de observar, de um programa de mentoria onde gerentes de uma grande instituição foram voluntários com jovens aprendizes, pessoas assim, com pouca experiência, em situação de vulnerabilidade, que estavam, né, iniciando na carreira profissional. No final, a gente sempre pede depoimentos para saber como é que foi a experiência de cada um, e nessa situação eram mais de 200 voluntários, eram 300 voluntários. Uma voluntária contou como as coisas que ela aprendeu com a mentorada dela. Então, ela se sentiu engajada a voltar a estudar, a voltar a buscar certificações. Então, assim, foi surpreendente porque ela se inspirou com a vida de uma pessoa que estava ali no início da carreira e voltou a estudar inglês, por exemplo. Então, são conexões que acontecem que todo mundo sai ganhando, né? A pessoa que foi mentorada por essa gerente relatou diversos aprendizados, a pessoa que foi mentora da outra relatou diversos aprendizados, e sem falar na sensação de bem-estar. Sem falar na sensação de bem-estar, que é algo que faz a pessoa sempre querer voltar a fazer mais. E até comentando do seu caso, né? Você comentou aí do seu primeiro voluntariado, que foi, a Gabi está comentando, uma relação ganha-ganha, com certeza. A Marcela comentou agora da primeira experiência que você teve como voluntariado, de contribuir no evento de música da escola. Então, você vê, talvez você não tivesse ainda experiência nisso, e hoje você faz isso,
né? Você está ajudando a organizar aqui os eventos musicais desse encontro aqui. Então, como algo que você faz como voluntária, sem você saber muito bem como que faz, vai aprendendo, vai ajudando, depois você acaba fazendo aquilo profissionalmente, muitas vezes. A Maria Helena comentou: comecei meu primeiro voluntariado ainda adolescente com a escola em comunidades carentes. Muito legal, Maria Helena. Esses voluntariados realmente são assim, situações que marcam a gente, né? Porque são oportunidades de conhecer uma outra realidade que transformam a gente também, né? Acho que a dona Ilma está com a mão levantada. Pode falar, dona Ilma. Então, esse tema é, primeiro que todas as palestras maravilhosas, mas essa palestra quanto ao voluntariado me toca muito. Eu acho que o voluntariado é uma entrega assim muito rica, muito necessária e muito rica para quem faz. Talvez quem faz o voluntariado ganha mais do que quem recebe. Eu comecei a fazer trabalhos voluntários aos 14, 15 anos, na hoje extinta Legião da Boa Vontade, recolhendo alimentos de porta em porta e fazendo sopas para distribuição aos pobres, aos necessitados, aos moradores de rua, todo domingo, e recolhendo roupas e outros objetos de higiene para levar para famílias muito necessitadas. Mais tarde, trabalhei aqui em São Paulo com voluntariado no leprosário que existia, não sei se ainda existe, em Birigui, me parece que é. Tinha um leprosário e lá eu ia toda semana para limpar as casas, ajudar limpar as feridas. Era um trabalho que me dava assim, me enchia de amor. E assim, o trabalho voluntário, eu tenho certeza que só enriquece a nossa vida, só nos ajuda, só nós temos a ganhar com ele. É uma coisa extremamente recomendável. E essa palestra da Fernanda foi muito generosa nesse sentido de nos mostrar mais este caminho de doação. Muito obrigada por me ouvir. Obrigada, dona Ilma. Obrigada pelo seu depoimento também. Não sabia da sua passagem por essas instituições, mas né, já conheço o seu trabalho voluntário também e vejo como a sua dedicação vai em várias frentes, né, também. Isso é muito legal, porque uma vez que a gente é voluntário em alguma iniciativa, a gente vê como isso é bom para a gente quer ter em outras também, né? Obrigada pelo seu Maravilha. depoimento. Então, muito obrigada, Fernanda, pela sua participação no primeiro ciclo de difusão da cultura de paz.